Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Tribuna no Enem. Eu sou Jonatas Gomes, repórter multimídia da Rede Tribuna. Aqui você acompanha 10 episódios com entrevistas de professores que vão te ajudar a se preparar para o Enem 2024. Além disso, todas as terças e quintas-feiras, o jornal A Tribuna publica simulados, com questões de anos anteriores, para você se preparar na reta final. E hoje o nosso episódio é especial. Temos aqui o secretário de Estado da Educação, Vitor De Angelo. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E secretário, de que forma a CEDU apoia, nesse momento, os estudantes finalistas aí para o Enem 2024? Já tem algum tempo que a gente faz o projeto chamado Pré-ENEM, às vezes em parceria aqui com a rede, contando também com publicações que vocês fazem nos seus jornais, mas no que diz respeito às escolas estaduais, a gente oferta aulas, aulões, né, preparatórios, de forma presencial, de forma remota, síncrona, assíncrona. Então esse modelo também veio mudando ao longo do tempo, para fortalecer um trabalho que, por sua vez, é realizado no dia a dia da escola. Então tem um ensino, naturalmente, que é ali ordinário, todos os dias, né, no ensino médio, e tem essa atividade extracurricular que é, entre aspas, um cursinho, né, um preparatório que a gente chama de pré-ENEM. E eu vi também que mais da metade dos estudantes tiveram um desempenho em redação superior a 600 pontos pelo segundo ano consecutivo. O que tem sido feito para alcançar aí esse resultado? Tem um fortalecimento da aula de redação, né, das atividades de redação. Lembrando que a gente está falando de um gênero de redação, que é o gênero dissertativo. É sempre muito interessante quando a gente olha a nota de língua portuguesa dos nossos estudantes no SAEB, ela não é tão boa, ela não reflete a mesma coisa. E quando você olha para o Enem, muita gente tira uma nota acima de 600 pontos, como você registrou. Uhum. A gente investigou isso no ano passado e observamos que quando a gente ensina, as pessoas aprendem, né? E o que a gente faz em redação é ensinar de forma dedicada um gênero textual. Mas lá na prova do SAEB, quando a gente olha o descritor, por exemplo, identificar gêneros textuais em textos, óbvio, né? Identificar os gêneros textuais no texto dado na prova, muitos erram essa questão. Então, isso significa que o trabalho dedicado, orientado, quando bem feito, bem executado, funciona, haja vista esse resultado. E a gente tem feito isso, inclusive, com o uso de inteligência artificial. Nós temos uma plataforma que corrige isso, quer dizer, corrige as redações, dá feedbacks para os estudantes, a gente faz algumas dessas correções ao longo do ano. E nas escolas onde a gente tem essa plataforma, agora nós, né, ampliamos e chegamos às escolas com ensino médio, mas no início, isso foi no primeiro ano da minha gestão, essas escolas tinham estudantes com notas muito superiores aos demais estudantes das outras escolas, na média, né? Então, também usar de ferramentas tecnológicas para impulsionar atividades como as aulas de redação é uma chave para a gente, olhando de forma dedicada um gênero textual, que é o gênero dissertativo, que é o gênero cobrado na redação, obter esses números que você traz. Secretário, eu fiquei curioso, como é que funciona essa plataforma? O estudante, ele faz uma redação, a plataforma corrige a redação automaticamente, então é até uma coisa anterior ao ChatGPT, onde você tem um prompt, na verdade escreve pelo computador. Aqui não, aqui a gente está falando de uma inteligência artificial que consegue ler a grafia à caneta do nosso estudante, né? Então a gente já faz isso desde 2019, corrige, né, dá feedbacks para o estudante. Então, o seu texto não tem repertório, não tem fluidez, não está concatenado, não tá claro, não tem um argumento explícito, não tem a progressão, né? Então vai, né, não tem a fluidez. Então, e vai dando feedbacks, depois corrige novos textos e com isso, longe, porque também para tirar esse mal-entendido, longe de tirar o professor da cena, na verdade ele cria para o professor as melhores condições para intervir já com um trabalho bruto, assim, né? Tendo sido feito pela máquina, né? Então depois vem o professor numa coisa mais fina, em que a máquina ou tem mais dificuldade ou ela não está preparada para fazê-lo. Então talvez os professores possam identificar quais são os principais erros ali ou dificuldades dos alunos, né, a partir da plataforma. Isso é possível? É, muito possível. Tem vários usos, viu, de inteligência artificial. Eu vi uma escola em São Paulo em que a professora de redação pediu aos estudantes que fizessem a redação no ChatGPT, e ela ia corrigir esta redação. Ou seja, não era para eles escreverem nada, era para eles darem comando ao chatbot para que ele fizesse a redação. Bom, no primeiro momento a gente vai achar que essas redações vão todas ser nota 10. E, ao contrário disso,
as redações foram medianas. Claro, ela pode ter sido muito mais caxias ali na correção, mas mesmo assim, algumas notas 10, alguns 9, um monte de 6 e 7. E o que essa experiência mostrou? Primeiro, que a tecnologia não é infalível, né? Então, ela não vai produzir sempre as melhores coisas, pelo contrário. Estou para te dizer que tem mais gente que tirou 10 na nossa rede do que o ChatGPT produziu naquela sala de aula. E segundo, pensando na tecnologia, que ou você tem repertório para dar um comando, ou não adianta, a máquina não vai fazer nada perfeito. O que mostra que o ser humano não some dessa equação. O que está muito alinhado aqui com o que eu acabei de dizer em relação ao professor, professora de redação. Essa tecnologia, se bem utilizada, ela vem para impulsionar o trabalho do professor, não para fazê-lo sair de cena. E como essas medidas da preparação para o Enem, né, na SEDU, se refletem na vida dos estudantes finalistas? Eu acho que traz muito mais confiança, né? Porque falamos aqui da redação, mas o pré-ENEM não está falando só disso, está focando em todas as áreas, incluindo a redação, por ser uma parte importante, né, tanto em termos de tempo como de nota, do Exame Nacional do Ensino Médio, e, portanto, quando a gente oferece aos estudantes a condição de fazer um curso preparatório extracurricular, de dentro do nosso currículo, fazer com o uso de inteligência artificial redações e tê-las corrigidas de forma automatizada, com feedbacks, aprimorando, portanto, a sua escrita e todas as competências envolvidas na escrita de uma boa redação. Acho que tudo isso garante melhores condições, né? E confere mais segurança ao estudante que chega nesse momento. Lógico, ali, penso eu, né? Já fizemos isso. Ansiosos, nervosos, na expectativa. Então, quando você chega mais bem preparado, você tem muito mais chance e vai com muito mais confiança para esse momento. E muitos dos estudantes alcançam aí um ensino superior gratuito ou uma bolsa parcial, integral, né, pelo ProUni, FIES. Isso, e a gente tem a nossa bolsa, né, que é o Programa do Estado, recursos da SEDU, que a gente descentraliza para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e ela, então, faz esse aporte na compra de vagas nas universidades privadas. Então, é o espelho em nível estadual de programas semelhantes que no nível nacional fazem a mesma coisa, né? O ProUni, por exemplo. Porque o FIES é um financiamento, aqui não é financiamento, né? Então, nós temos o apoio do governo do estado com recursos da Secretaria de Educação para que também possamos garantir, além da condição de ele acessar uma universidade pública, eventualmente a possibilidade de seguir numa universidade privada, onde pela necessidade de pagamento, muitos, em razão de uma questão financeira, não poderiam passar mesmo tendo condições para isso. E o objetivo é mesmo democratizar esse acesso, né, para esse estudante. Exato. Eu acho que a educação básica tem um objetivo ainda não plenamente resolvido, que é garantir uma trajetória de sucesso para todo mundo, né, até o final do ensino médio. Mas para aqueles que já têm garantida essa trajetória, né, e tem muita gente que conclui o ensino médio, a gente não pode prendê-los em função dos demais, né? Então, aqui fica uma tarefa dupla, que é garantir uma trajetória de sucesso para todos e garantir também que aqueles que chegam com sucesso até o final do ensino médio sigam na sua caminhada de formação. Então, primeiro na graduação, também existem diversos apoios que o governo do estado tem feito, aí não necessariamente na Secretaria de Educação, sobretudo na de Ciência e Tecnologia. Por exemplo, o sistema universidades é um sistema com oferta de cursos de graduação, pós-graduação, tanto estrito sensu quanto lato sensu, para que gratuitamente as pessoas possam, né, continuar também no nível de pós-graduação os seus estudos. Então, a gente tem muitas políticas voltadas para a formação em nível de educação básica, superior e de pós-graduação. Então, o sistema universidades é voltado para pós-graduação? Não entendi muito bem. Tem graduação. É uma universidade, né? Só que é uma universidade a partir de uma oferta de vagas de todo um sistema de instituições que ela centraliza. Então, o sistema universidades, a UNAC, né? A Universidade Aberta Capixaba, ela é um sistema estadual que faz parcerias com outras instituições, públicas ou não, mas tem parcerias com o IFES, tem parcerias com a UFES para oferta de vagas nessas instituições, seja à distância, seja presencial, tanto em nível de graduação quanto em nível de pós-graduação. Voltando então para a educação básica, secretário, eu vi que o Estado teve um desempenho aí de destaque no IDEB. O senhor pode comentar para o nosso público que não conhece, né, o que é o IDEB, qual foi esse resultado? O IDEB é um índice chamado Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foi criado em 2007. A partir dali, ele é realizado a cada 2 anos, né? E com metas para cada uma dessas edições. A última meta foi em 2021. Como não pactuamos em nível nacional uma meta em 2023, ela foi repetida, né? O que é uma pena, porque depois da pandemia, talvez a
a meta ela precisava ser reduzida, né? Na medida em que a gente manteve a meta de 21 traçada anos antes, quando a pandemia nem se pensava nisso, né? Então, talvez a meta de 2023, que é uma mera repetição, então, ela possa estar superestimada. Bom, seja como for, o IDEB ele é resultante da multiplicação de dois indicadores. Um deles é sobre fluxo, né, ou rendimento, então a quantidade de pessoas que passam ou não passam de ano. Esse dado vem do censo escolar. E o outro indicador é a proficiência, ou a aprendizagem, né, como a gente pode chamar também, que vem de uma prova chamada SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica Brasileira, tem foco em língua portuguesa e matemática. Então, a gente pega a nota dessa prova, 0 a 10, e multiplica por uma nota de 0 a 1, que é a do fluxo. Se o fluxo, por exemplo, é 0,9, significa que naquele ano, 90% das pessoas avaliadas ali passaram de ano. 10% reprovaram. Pode ter sido por nota, então abandonaram, faltaram muito, ou porque não aprenderam e, portanto, reprovaram por falta de proficiência, né? Porque não aprenderam. Quando a gente multiplica isso, a gente então chega ao IDEB. O IDEB da nossa rede, ele foi nesse ano o primeiro lugar do Brasil, junto com Goiás também, no ensino médio, 4,8. Esse é um valor que está abaixo da média, então tem um desafio para a gente, né? Mas ao mesmo tempo foi o maior valor na série histórica, né? Desde 2007. Isso tendo a pandemia como um marcador aí recente, né? Isso para nós também é um motivo de comemoração. Também nós recuperamos o valor do IDEB de 2019, o que significa que a gente começa a avançar para além da pandemia. Então tem desafios, mas também tem coisas positivas que o número aponta. Muita gente olha e fala, bom, 0 a 10, 4,8 é muito pouco, né? Não passou nem de 5 ainda. Mas é bom a gente ter cuidado com isso, porque a escala é de 0 a 10, mas o 10 não existe, né? Não pode existir 10 num indicador que é de média. Porque para ser 10 significa que todo mundo precisou ter tirado 10 em matemática e, ao mesmo tempo, 10 em língua portuguesa e passado de ano. Todo mundo, né? Só assim a gente teria 10. E a meta de 2021, por exemplo, era 6, considerando como referência os países da OCDE. Então, assim, tem desafios e acho que nem é bom esconder nada disso para a gente não achar que as coisas estão resolvidas quando olha bons resultados. Mas tem muitos bons resultados, o que ao mesmo tempo mostra, portanto, que várias coisas que a gente vem fazendo no Espírito Santo estão produzindo o resultado pretendido. A gente precisa continuar nesse ritmo, ampliar a velocidade dessas conquistas e, naturalmente, perseguir as metas que estão colocadas para a gente. Pontuando de novo a pandemia, secretário, o que tem sido feito pós-pandemia para a recuperação aí na educação básica? Depende muito de qual aluno nós estamos falando, porque, por exemplo, um aluno da pandemia que estava no ensino médio, ele já não está mais na educação básica. Então, a gente efetivamente não tem mais nada que possamos fazer por ele como Secretaria de Educação, ele não é mais estudante nosso, né? Então, talvez tenham sido os mais prejudicados porque não tiveram muito tempo mais dentro do sistema educacional para serem objeto de políticas públicas, ao contrário dos mais novinhos, né? Imagina que alguém que em 2020 estava no primeiro ano, em 21 estava no segundo, em 22 estava no terceiro, né? Em 23 estava no quarto, e está terminando o Fundamental 1 agora, em 2024. E ele ainda tem todo o Fundamental 2 e todo o ensino médio pela frente. Então, tem muito tempo ainda, tanto para a rede municipal, se ele estiver lá, quanto para a rede estadual, poder intervir. Quem fez o SAEB agora, né, a prova lá do IDEB, que nos deu o resultado do ensino médio, agora, a prova foi aplicada no final do ano passado, foram os estudantes que estavam no 9º ano em 2020. Então, observe que depende muito da geração de quem a gente está falando, da qual a gente está falando. Mas a gente tem feito um programa consistente de alfabetização na idade certa, em parceria com os municípios, é com eles que está a maior parte da matrícula, né? Então, para fortalecer muito a política de aprendizagem voltada para a alfabetização até o 2º ano, quando o estudante tem ali 7, 8 anos de idade, no máximo. Incentivando as redes municipais a abrir escolas em tempo integral para o Fundamental 1 e para o Fundamental 2, entendendo que a escola de tempo integral ela tem metodologias mais adequadas para a gente conseguir recompor as aprendizagens, e para isso ela precisa de mais tempo, por isso que a gente amplia a jornada escolar. Nós temos o programa na rede estadual agora, o Sucesso Escolar, o programa Sucesso Escolar, porque muita gente foi ficando prejudicada pela pandemia e reprovou de novo, né?
E aí ela entra numa coisa que a gente chama de distorção idade-série. Né? Existe uma data, assim, uma faixa, um ano, né, de idade certo, ideal para você estar naquela série. Então, numa trajetória de sucesso, você vive um ano da sua vida e percorre um ano escolar. Quando você gasta 2 anos da sua vida para percorrer um ano escolar, porque reprovou, então você começa a ter problemas. E tem gente que vai acumulando este problema mais de uma vez ao longo da educação básica. O ápice disso na rede estadual é no 7º ano, quando 1/3 da nossa rede está em distorção idade-série. Conceitualmente, a gente considera alguém em distorção idade-série quando ela tem 2 anos a mais do que a série correspondente. Então, por exemplo, a primeira série do ensino médio deveria ser feita idealmente com 15 anos, né? Você faz a segunda série com 16, a terceira com 17. No máximo com 18 ali, às vezes tem algum corte da data de nascimento, você entra num outro momento. Mas não com 19, né? Não com 20. Então, quando você tem alguém com uma idade muito diferente da ideal, essa pessoa tá um pouco isolada em relação à turma, né? Ela já pode estar entrando na adolescência quando a turma ainda tem traços muito infantis, dependendo do ano que a gente está falando. Ela pode já ter a concorrência do trabalho, a necessidade de trabalhar, porque está com 20 anos e os colegas ainda estão ali com 16, 17, ainda no ensino médio, sem estar na perspectiva do trabalho. Sim. Então, fazer uma correção de fluxo, né? Também é uma iniciativa que a gente tomou e ela está voltada especificamente para quem está no Fundamental 2, que é uma outra geração, né? Sim. E o ensino médio, por exemplo, fortalecer programas como o Enem, atividades voltadas também à matemática e à língua portuguesa. Então, a gente tem feito um trabalho consistente em todas as etapas, tanto na nossa rede quanto na rede municipal, dependendo dessa geração da qual a gente está falando. Não é a mesma resposta para todo mundo. E o senhor comentou que esse problema é maior no 7º ano, né, do fundamental. Tem um motivo? Já se sabe um motivo para isso ou não? Tem 2 motivos principais. O primeiro é que você começa... Bom, até o 3º ano do fundamental 1, a gente não reprova, né? Só pode reprovar ali, pela resolução do Conselho de Educação. Então, não há reprovação no primeiro ano e não há reprovação no 2º ano. Mas quando chega no 3º ano, que já se pode reprovar, já se reprova muito. Que é o principal problema. Ou seja, nós estamos reprovando as pessoas muito cedo, né? Porque, veja bem, é até mais fácil a gente se desresponsabilizar, falar que o menino do ensino médio reprovou, porque ele é que deveria querer estudar e não estudou. Eu dei minha aula, foi ele que não estudou. Mas para o menino de 8 anos, né? Ele entrou no Fundamental 1 com 6, fez o 2º ano com 7. Quando ele está com 8, a gente já está reprovando essa pessoa. Então, assim, a nossa parcela de culpa nisto é grande, é preciso chamar atenção para isso. O que eu estou falando parece ser, eu acho, uma coisa óbvia, mas ela não é, né? Existe uma cultura da repetência, ela não é só no Espírito Santo, ainda muito grande. Há muita gente que acredita que a reprovação é um método de ensino, né? Então, eu vou reprovar e essa pessoa vai aprender no ano que vem. O que é uma grande bobagem, porque eu vou dar a mesma aula para a pessoa que já teve a aula no ano anterior e não entendeu, né? Porque ou eu não dei uma boa aula, ela reprovou, eu vou continuar sem dar uma boa aula, ou eu dei uma ótima aula, ela não entendeu e eu vou dar a mesma aula, ela vai continuar sem entender. Ou seja, eu não fui atrás do problema dela, eu estou dando a minha aula. E às vezes isso vira um marcador na vida do estudante, né? Para autoestima. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu, pessoalmente, nunca reprovei na vida. Mas a gente conhece pessoas que reprovaram, né? E você ouve, então eu como secretário, mais ainda, você se aprofunda no tema, você ouve os relatos, a gente fez um grupo focal, escutando os estudantes que são os nossos objetos ali de atenção no programa de sucesso escolar, e você vê eles falam, olha, eu fico invisível na sala, porque eu sou muito mais velho que os meus colegas, eu fico no fundo, né? O professor já não olha para mim, os colegas já me excluem, eu tenho outros interesses, eu não me enturmo. A invisibilidade é um problema, a exclusão, não vou dizer nem o bullying, porque os novos fazerem bullying com os mais velhos é mais improvável, mas alguma coisa que passa por aí, né? Pela estigmatização, né? Então a gente reprova muito, e ao reprovarmos muito, significa que não demora muito para a gente já ter mais de 2 reprovações. Ou seja, do 3º para o 7º, né? Então eu só tenho 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Em 5 anos em que eu posso reprovar, eu já reprovei 2 vezes a pessoa. Porque a distorção é 2 anos ou mais. Esse é um primeiro fator. O outro fator é que nós até conseguimos avançar no letramento em língua portuguesa, no letramento matemático,
ainda de menor complexidade matemática. O nosso desafio é exatamente a alfabetização, em que nós estamos avançando bastante, né, com esse apoio aos municípios. Mas quando ocorre a virada do Fundamental 1 para o 2, a matemática ela se complexifica muito. E aí nós temos o outro problema, que é de duas ordens. Ou a matemática está muito difícil, ou o estudante tem dificuldade de compreender, porque não tem um processo de alfabetização adequado, o que se está pedindo, né? Seja em matemática, seja em outras coisas. Então, há um problema que é de natureza mais pedagógica, de aprendizagem, ligado às dificuldades do processo de alfabetização ou mesmo dos componentes curriculares com o currículo e na sua complexidade ali no 6º e 7º ano. Isso vai dificultando. A outra coisa é o próprio processo de reprovação que começa a ter tempo para ir se acumulando. Então, reprova uma vez, reprova duas. Quando chega no 7º ano, você já encontra gente com 2, 3 reprovações. O que é um absurdo, porque é muito cedo para você, exatamente como você disse, tá tão estigmatizado, tá em tanta distorção idade-série, estar tão prejudicado na sua trajetória. Enxergar isso como um problema nosso e não do aluno exatamente, esse problema se concretiza no aluno, né? Mas esse é um problema nosso, porque nós somos os garantidores do direito do estudante. E quando ele está assim, significa que não tem gente garantindo o direito dele. E ele está muito novo para a gente, numa perspectiva assim individualista, falar, não, mas isso é problema dele, nós fizemos nossa parte. Eu não acredito nesse discurso nem entre os mais velhos, mas ok, né? A pessoa já não tem um certo domínio daquele sujeito. Mas nós estamos falando aqui de crianças, né? Gente que com menos de 10 anos já reprovou 2 vezes. E essa visão individualizada, né, como um pensamento social, assim, ainda é dominante? Do meu ponto de vista, muito, né? É uma luta. Eu vejo porque eu tenho insistido nisso desde 2019 e não é nadar de braçada, é nadar contra a maré muitas vezes, né? Eu percebo que a gente tem os nossos próprios educadores entendendo que a reprovação é um instrumento de autoridade, a reprovação é um instrumento de coerção, a reprovação é um instrumento de justiça. Por que justiça? Porque eu dei minha aula, foi ele que não aprendeu, né? Então nós precisamos olhar para nós. E quando eu digo nós, não é o professor olhar para ele, é a rede olhar para si, porque eu também tenho parte nisso, como secretário, todo mundo, incluindo o professor. A separação aqui não é estudante-professor, é estudante-rede de ensino, onde cada um tem um pedaço da sua responsabilidade. E essa parcela de culpa, de responsabilidade, eu acho que quanto menor é o estudante, é igualmente menor para ele, porque senão a gente está responsabilizando crianças pelo seu insucesso escolar. Me parece muito questionável, né, de qualquer ponto de vista, né, da cidadania, da pedagogia, do ponto de vista humano, você fazer isso com crianças. É como exigir que uma criança tenha maturidade, né? Sim. Acho que ninguém vai exigir isso. Quando a gente faz isso e diz, bom, eu sou adulto, é você que está sendo infantil. Sim, mas você é uma criança, né? É natural que você seja infantil. Qual é a minha parcela como adulto para fazer você ser tão maduro quanto eu acho que eu sou, né? Esse é o papel do educador. E eu acho que aqui a gente tem um desafio. Não é só do Espírito Santo, absolutamente. É um problema nacional. Mas já diminuiu, viu? Foi muito pior. Há 10 anos atrás, a gente reprovava no ensino médio 25% dos nossos estudantes. 10 anos só? Só. Isso é um absurdo, né? E é um absurdo, eu vou trazer um outro componente. É um absurdo do ponto de vista do investimento público. Porque, pensa bem, nós servimos uma alimentação escolar para você, né, hoje. É um dos contratos mais caros que a CEDU tem. Isso é um investimento, né? Ano que vem você está lá, de novo, se alimentando, mas não porque você está num outro ano, é no mesmo ano. Eu tenho que construir escola porque isso é como uma esteira. Imagina que entram 100 pessoas. Então, se a cada ano eu tiver a sala de aula para o ano correspondente, as 100 vão até o final. Quando eu estou reprovando 25, significa que no ano que vem, esses 25 daqui já fizeram os outros 100 virarem 125. Eu preciso de mais escola, mais cadeira, mais transporte, mais alimentação. Então, é todo um investimento. É o mesmo professor dando a mesma aula, sendo pago do mesmo jeito para fazer a mesma coisa. E como ele não vai mudar a aula, ele muito possivelmente vai reprovar de novo. Então, assim, é um investimento que não tem racionalidade, né? A racionalidade não se conquista passando a pessoa de ano, porque aí você também vai mascarar o problema. E lá no IDEB, muita gente acha que é isso. Ah, não, estão passando de ano aí, ó, porque o IDEB vai subir. Não, ele não tem como subir. Lembre-se que o IDEB é a multiplicação de proficiência com fluxo. Se eu passo ele de ano, mas ele não aprende, ele
vai se dar mal na prova de língua portuguesa e matemática. Então, não tem jeito. Um indicador controla o outro, o IDEB vai cair, né? Não tem muito como manipular isso daqui. Mas é um problema grande. Olhando o copo meio cheio, o fato é que a gente vem reduzindo bastante, na última década, vem reduzindo bastante esse problema que era uma vergonha, não era uma vergonha, mas ele ainda é uma parte de uma mentalidade, de uma cultura, não vou dizer majoritária, mas ainda muito presente na rede e dentro da rede em algumas áreas em particular, em ciências, em matemática, isso é muito comum, né? Tal como a gente também acha estranho quando vê alguém reprovado em artes ou em educação física, que é o pensamento contrário, né? Como se nessas disciplinas todo mundo passasse de ano, sabe? Então você vê que tem culturas tanto para diminuir a importância, né, ou o crivo que alguns professores precisam ter, quanto, de outro lado, por oposição, uma cultura que, assim, torça para não me ter como professor porque é muito difícil minha matéria, né? Mas por que é muito difícil? Você é o professor e você está ensinando, o estudante tem que aprender. Uma vez eu ouvi que não existe relação de ensino e aprendizagem se não existe aprendizagem. Então, assim, não tem eu ensinando e você não aprendendo, né? Sim. Se eu ensino e você não aprende, eu tô falando, né? Eu tô falando, eu não tô ensinando, né? Eu tô encenando o currículo, né? Ensino não existe sem que o outro aprenda. Então, não tem uma coisa sem a outra e são dois sujeitos ativos. De fato, eu preciso ter um estudante que quer aprender, mas eu tenho que ter um professor que quer ensinar, que consegue ensinar. Naturalmente, tem problemas de formação, a secretaria tem sua parte quando ela precisa fortalecer essa formação docente. Tem várias coisas, não estou também individualizando agora para o professor. Tem várias coisas, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que ainda tem sim uma mentalidade muito presente. Já que o senhor falou sobre a formação, eu tenho até uma pergunta sobre formação continuada, né? Nós sabemos que essa formação é importante aí para a qualidade da educação e também para o professor, né? Para a atualização do professor. O que tem sido feito nesse sentido no âmbito estadual para a formação continuada dos professores? Não, imagine bem, 75% dos professores são formados em EAD, Educação à Distância. Isso é um problema, muitas vezes sem estágio. Então, é um médico que opera a primeira vez sem nunca ter feito medicina presencial, nem tampouco estágio em hospital. Imagina bem se você confiaria fazer uma cirurgia a esse profissional. Mas a gente tem confiado a educação brasileira a estes profissionais, que não são culpados, eles são vítimas desse processo, né? Porque eles só estão buscando uma formação, eles estão buscando um espaço no mundo do trabalho. Mas existe um problema, que é um problema nacional, que não compete no sentido de que nós não temos poder sobre isso, não é a SEDU quem regulamenta a formação de professores, isso é um problema nacional. O MEC já tem feito intervenções aqui, pontuais, porém importantes, para tentar equacionar, em parte, esse desafio. Que ele está ligado à formação inicial, à universidade. Imagina, se a formação inicial é assim, nós temos um problema sério quando esse professor chega para nós, porque aí sobra o quê? A formação em serviço, a formação continuada. Só que muitas vezes ela se converte no próprio processo formativo, porque o inicial foi muito frágil, né? Então, é isso, a formação continuada não é substituição à formação inicial. Esta precisa ser robusta. Esta daqui precisa ser para atualizar o profissional, uma vez que ele, muito bem, se forma agora, vai se aposentar daqui a 30 anos, o que ele aprendeu na faculdade já mudou muito, né? Então, assim, veja que o ChatGPT é do início do ano passado, Sim. né? Eu jamais tinha ouvido falar nisso quando me formei em 2004, há 20 anos, né? Eu falei de 30, né? Tem mais 10 para alguma aposentadoria. Então, veja, quem é que vai atualizar essa pessoa, né? Para não colocar nas costas dela, quem quiser que se atualize. Não, é o empregador. No caso aqui é a rede, né? Que vai ofertar esta formação. Esse é o objetivo da formação continuada. E para alinhar a formação que a gente quer que os nossos docentes tenham aos objetivos que a secretaria traça como gestão. Então, poxa, se eu vou aqui apostar na inteligência artificial e ninguém estudou isso na faculdade, ou eu vou achar que as pessoas vão buscar alguma coisa na internet, né, ou fazer um curso por conta própria, Deus sabe em que momento,
né? Com que recursos e aonde vão fazer, ou nós vamos trazer isso para a gente, né? Então, porque isso nos interessa. Interessa que a gente tenha o professor fazendo um curso e se qualificando para ter competências para realizar aquilo que nós colocamos como estratégia para a rede. Então, essa é a formação continuada, esse é o seu objetivo. Para isso, em 2014, o governador Casagrande, ainda no seu primeiro governo, criou o Centro de Formação dos Profissionais da Educação, o Cefop. Ele ficou meio desativado ali entre 2015 e 2018, né? Nós, enfim, reestruturamos o Cefop, ele inclusive saiu da secretaria, ele ocupa um espaço próprio, ele tem um prédio específico para ele, próximo à secretaria. Ampliamos muito a oferta de formação continuada, tanto oferecendo para os municípios, que têm muita fragilidade, porque eles não têm um centro de formação como o Estado. Talvez os maiores municípios, alguma coisa. Fora isso, não tem, né? Então, fazer isso em regime de colaboração com os municípios é algo que nós temos feito muito, muito mesmo, e fazer isso para a nossa rede, presencialmente, no formato híbrido, no formato remoto. Fizemos muito durante a pandemia, muito mesmo. O Cefop trabalhou bastante. Também tem sido uma ênfase que nós temos dado nesses últimos anos na secretaria. E eu vi que o modelo de ensino médio em tempo integral tem inspirado aí educadores do país e até de fora do Brasil, né? Qual o diferencial desse modelo aqui no estado? O tempo integral, ele naturalmente é uma jornada ampliada, né? Então você passa mais tempo na escola. Mas é diferente de falar assim, primeiro você passa mais tempo, depois eu vejo o que você vai fazer lá. Não, na verdade eu mudo a minha concepção de escola e de ensino e descubro que esta concepção não cabe na escola que eu tenho, em termos de horas. É por isso que a carga horária precisa aumentar. Nem todas aumentaram, portanto, essa concepção inovadora em termos metodológicos, ela tem limites nas escolas em tempo parcial. Mas nós já temos mais de 50% da rede em que a carga horária está aumentada. Tem no mínimo 7 horas, quando não, 9 horas e meia por dia. Então, ali nós temos condição de desenvolver toda uma metodologia que coloca o aluno, de fato, né, como centro da preocupação do processo educativo, com disciplinas, né, voltadas para isso, com metodologias voltadas para isso. A gente recebeu, quando chegamos à CEDU, né, no início do governo Casagrande, primeiro ano, em 2019, 32 escolas, é o que existia. Abrimos só 4 em 2019, porque era um planejamento que a gente herdou. Então, né, cheguei em janeiro, o ano letivo começou em fevereiro, não tinha muito o que se fazer, era aquilo, mas uma coisa muito tímida, 4 escolas. E nós abrimos naquele governo, então, 19, 20, 21, 22, mesmo com pandemia, 100 escolas em tempo integral. 3 vezes mais do que recebemos. E olha que no primeiro ano ainda recebemos 4, né? Nos outros 3 a gente fez 96. E nos comprometemos a abrir mais 100 nos anos de 23, 24, 25 e 26. Então, hoje a gente tem 184, né? E nós queremos chegar, fazendo essa soma toda, a 232 escolas em 2026. 2026. E, naturalmente, entregues em fevereiro. Em dezembro, outubro, né, na chamada escolar de 2026, esta gestão, né, vai deixar ainda o planejamento, assim como eu recebi. Esta gestão vai deixar para o próximo governo, que vai começar em 2027, o planejamento. E todo o nosso trabalho é para que nós não deixemos 4, né? Nós temos aberto 25, 30, chegamos já a abrir 40 por ano. Então, manter esse ritmo para alcançar uma coisa que, a meu ver, é importante. E a gente colocou isso no plano de governo em 22, que é trabalhar na perspectiva de universalizar o tempo integral. Ou seja, toda escola ter oferta em tempo integral. Hoje a gente já conseguimos isso no ano passado, no nível dos municípios. O que significa que hoje, na rede estadual, todo município capixaba tem uma escola em tempo integral. Não tem nenhum município que não tem uma escola. Uma, pelo menos. E em vários municípios tem mais de uma. Mas como em 1/3 dos municípios capixabas a gente só tem uma escola na sede, então pensa que naquela escola é a escola onde a gente já botou uma oferta em tempo integral. Então os avanços foram muito grandes. Isso ajudou muito na nossa nota do IDEB, né, que nos colocou, como eu disse, em primeiro lugar. Tem, naturalmente, como você disse, alcançado um reconhecimento nacional e tem também tido um reconhecimento de outros secretários, ministros, como são chamados os secretários subnacionais em alguns países aqui na América Latina, que têm vindo aqui olhar essa experiência, né? Em abril, um grupo que faz parte de uma rede da qual eu
também faço parte, de secretários e ministros, chamado Comunidade Araucária, veio aqui ao Espírito Santo. Então a gente tinha colegas da Argentina, do Uruguai, do Chile e do México, né? Um grande grupo, majoritariamente era da Argentina. E agora, há poucos dias, um outro grupo, a partir da intermediação de um parceiro que atua aqui na secretaria, nos apoiando em tempo integral, um grupo da Colômbia de educadores também veio aqui conhecer exatamente como funciona, qual é a metodologia, como é que a gente implementou, como é que resolvemos algumas questões, né? Esse intercâmbio é sempre muito importante, assim, sem nenhuma arrogância. A gente tem recebido pessoas que vêm aprender com a gente, mas com muita humildade eu posso dizer que eu mesmo já fui em vários lugares aprender com outros, né? Então acho que a gente tem algumas coisas a ensinar, e é ótimo que seja assim, mas temos, como é próprio da educação, muito para aprender, né? Porque educação é isso, né? Eu ouvi isso nessa visita dos colombianos e é a mais pura verdade. Educação é compartilhamento, né? É isso que um professor faz com o estudante, é isso que o estudante faz quando compartilha da sua experiência com um professor, é isso que a gente faz como secretários, como ministros, quer dizer, é tentar iluminar um pouco o caminho do outro, e cada um naturalmente pega aquilo e traz para a sua realidade. Não é só um Ctrl-C, Ctrl-V, porque entre a Colômbia e o Brasil, por exemplo, existe um mundo de diferenças, embora, claro, tenha muita semelhança. E quais são, secretário, os desafios, né, para essa expansão até a meta que o senhor comentou com a gente aqui? Eu acho que tem um desafio, nesse momento, muito ligado às condições da rede física escolar, né? Aqui é preciso fazer um corte, porque paralelo a isso, a gente está reorganizando a oferta. Tem uma certa bagunça, assim, produto do tempo mesmo, né? Tem município que oferta a mesma coisa que a gente oferta. Aí um prédio do município está do lado do estado e os dois têm Fundamental 1. Então, isso não tem muita racionalidade, porque o ideal é que ele tivesse o Fundamental 1, a gente o 2, por exemplo. Ou que os dois prédios fossem do município, e aí ele coloca um tanto de alunos aqui do Fundamental 1 e o outro tanto aqui do Fundamental 2. Em muitos municípios, a gente ainda está fazendo esses ajustes. E aí não dá para falar, eu vou abrir uma escola de tempo integral nessa unidade, porque ela está sendo objeto de negociação com o município nessa organização. Né? Então, esses dois assuntos, reordenamento da rede e tempo integral, eles se misturam. Né? O primeiro acaba limitando o segundo. Eu acho que isso é um aspecto, talvez seja o mais importante hoje, né? Fora isso, coisas muito pontuais ainda existem, mas a meu ver esse é o maior aspecto limitador para a gente expandir o tempo integral. E há algo que eu não perguntei, que o senhor queira mencionar, citar, pontuar? Acho que a gente falou de bastante coisa, mas assim, para o ano que vem, nós temos não só as novas escolas em tempo integral, que o governador ainda vai anunciar, nós devemos abrir a chamada escolar no final de outubro, portanto, ali, né, no dia da abertura, na véspera, talvez, o governador tradicionalmente faz uma coletiva, porque a gente anuncia essas datas, é um tipo de serviço muito útil da secretaria, e é quando a gente anuncia também as novas escolas em tempo integral, porque elas estão lá na chamada, né, como escola em tempo integral, o estudante vai ver aquilo ali como opção. Mas nós temos as escolas do futuro, né, um projeto que nós começamos no ano passado, então abrimos 5 escolas do futuro, mais 10 esse ano, já são 15, e o governador já anunciou mais 35. Anunciamos, inclusive, quais são as escolas, né? Elas podem ser de tempo parcial ou podem ser de tempo integral, não é esse o nosso ponto, porque o projeto Escola do Futuro, ele é um projeto cujo objetivo é fomentar a cultura digital a partir do uso em larga escala, né, intencional, com apoio da secretaria, monitoramento da SEDU, financiamento da SEDU, com o uso de metodologias ativas e tecnologias educacionais. Isso existe em todas as escolas, mas muitas vezes como parte da iniciativa de um professor, de um grupo, de uma área, não a escola, né? Não a SEDU estabelecendo isso como política. Então essa é a diferença do projeto Escola do Futuro, que vai chegar a 50 escolas, portanto no ano que vem a gente quer ter aí 25% das nossas escolas certificadas, é um selo, né? A gente certifica mesmo a escola assim. E o investimento em tecnologia e inovação, que a gente está se organizando para trazer algumas novidades. Então, vamos ter aí um momento oportuno para anunciar, para a gente, enfim, dentro daquilo que nós conversamos, né? E dialogando até com o escopo do projeto Escola do Futuro, trazer mais inovação, mais tecnologia para potencializar o trabalho dos professores, procurar dar mais velocidade aos nossos resultados, né, ao alcance dos nossos resultados e consistência
a esses bons indicadores que a gente tem obtido ao longo dos últimos anos. O senhor pode deixar também uma mensagem para algum estudante que esteja assistindo e vá fazer o Enem esse ano? Claro, bom, como secretário de Educação e falando assim para todos os estudantes, minha melhor palavra seria de encorajamento, né? É importante estudar, fazer, né? Entender que a educação básica não termina no ensino médio, que é possível trabalhar, né? Eu acho que nesse momento, mais ainda, o trabalho é algo muito natural para quem está terminando a educação básica. Muitos talvez já trabalhassem enquanto estavam no ensino médio, mas que não façam uma escolha pelo trabalho, podendo também fazer uma escolha pelo estudo, porque o ensino superior, e talvez até a pós-graduação, né? Mas acho que esse é um assunto um pouco mais para frente, mas ir para a faculdade ajuda no tipo de trabalho, ajuda no tamanho do salário, ajuda como cidadão, amplia seus horizontes. Então, parece um cenário muito distante, muitas vezes, parece um cenário amedrontador, desafiador, mas, assim, minha palavra de incentivo como secretário, tanto para estudantes da rede pública quanto privada, para que se empenhem, se dediquem, se coloquem à disposição para concorrer a esta vaga e, eventualmente, porque haverá os que não vão conseguir, né? É parte da vida, é parte do jogo. Que não esmoreçam, que não desanimem, porque é possível obter uma vaga numa universidade pública no próximo Enem, é possível, com nossa bolsa, ter a oportunidade de estudar numa escola privada, né? numa instituição de ensino superior privada. O importante é ter o ensino superior como meta, como projeto de vida. Acho que essa é a mensagem que eu diria. Tenham isso, não terminem no ensino médio. Secretário, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Um abraço para todos. E esse foi o podcast A Tribuna no Enem. Você acompanha essa entrevista no jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de podcast.